né, que tem como subtítulo Cenas e Cenários do Amazonas. Portanto, ele vai tratar de questões relacionadas ao espaço, ao locus da Amazônia, mas ele também vai tratar de questões culturais e socioeconômicas do Amazonas, do povo amazonense. E veja só, a edição de 2008 do livro, ela traz um prefácio, uma espécie de ensaio do professor Marcos Frederico, e ele propõe uma aproximação de Inferno Verde, do Alberto Rangel, com o Grande Sertão Veredas, que é o romance do Guimarães Rosa. E o que ele vai dizer? Ele batiza o ensaio dele de Grande Amazônia Veredas. No entanto, ele não elucida essa escolha, ele não entra detalhadamente na relação entre a obra do Guimarães Rosa e o Inferno Verde de Alberto Rangel. Então eu fui buscar um pouco essa relação, pensar um pouco em que sentido esses dois livros convergem, em que sentido eles divergem, né? Veja só, em primeira instância, a gente tem que ambos são regionalistas, né? Apesar de o livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, ele é ambientado no sertão, ele vai tratar de vaqueiros, de sertanejos, de jagunços, mas as questões que ele aborda, elas são muito mais de ordem universal. Ele trata das grandes questões do ser humano, né? Já a obra do Alberto Rangel, ela está mais atrelada à questão regionalista, né? A uma representação algo pitoresca, exótica da Amazônia, né? Então, apesar de os dois serem regionalistas, eles têm essa divergência. Digamos que o Inferno Verde ele está mais enraizado nas questões amazônicas, ele é mais telúrico, por assim dizer, né? Ambos os livros, eles também têm em comum que eles transfiguram bastante a realidade, né? Às vezes quase resvalando para o fantástico, mas sem perder a verossimilhança. Então, tanto Alberto Rangel quanto Guimarães Rosa, eles são estilistas, né, que eles processam a realidade de uma forma muito poética. Eles transfiguram muito a realidade em suas obras, mas eles têm um respeito pela verossimilhança, por uma representação realista das relações entre os homens. Então esse também seria um ponto de convergência entre os livros, né? Agora, o ponto que talvez seja central na minha comunicação é a questão do efeito que esses livros eles causam no leitor. Ambos, eles têm algo de desconcertante, eles são um pouco difíceis de explicar, eles são um pouco inexplicáveis, né? Veja só, eu já na comunicação anterior, na semana acerca do Guimarães Rosa, eu falei um pouco a respeito do Grande Sertão Veredas, né, para vocês. Não sei se foram os mesmos alunos que estão presentes, mas veja só, o Grande Sertão Veredas, ele é uma história que é narrada pelo Riobaldo, que é um narrador personagem, que ele recebe lá na sua fazenda, ele é um ex-jagunço, né, e que se torna fazendeiro, e ele recebe um doutor que vem da cidade grande e que quer saber de coisas sobre o sertão, né, quer ouvir histórias do sertão. Aí ele passa 3 dias na casa do Riobaldo e o Riobaldo conta toda a sua história. E o que ele faz? Ele tem esperança que esse interlocutor, que esse doutor da cidade, elucide aspectos de sua biografia, né, pontos que foram obscuros para ele, para o Riobaldo. Ou seja, ele está propondo, esse doutor da cidade, ele é uma espécie de duplo do próprio leitor, né? As questões que ele propõe, que ele quer que sejam interpretadas, elas estão sendo propostas, na verdade, para o leitor, né? Então ele é um livro que pede explicação. O Inferno Verde é diferente, ele tem um narrador que é um viajante, que vai adentrar a Amazônia, né, e que vai narrar histórias amazônicas, histórias de seringueiros, de ribeirinhos, histórias voltadas para esse locus, né? Só que, diferente do Grande Sertão Veredas,
ele não pede interpretação, na verdade ele interpreta a Amazônia e o Amazonas. Inclusive ele é tirânico nessa interpretação, porque quando ele propõe uma situação, quando ele muitas vezes ele nos coloca alegorias, mas ele não espera que o leitor as interprete, ele já coloca a interpretação daquela alegoria. Então não há muito o que interpretar em Inferno Verde. O narrador ele já te traz uma interpretação das situações, dos quadros que ele pinta, né? E essa interpretação da Amazônia é justamente o ponto problemático do Inferno Verde, né? Porque o Alberto Rangel, ele é um escritor, veja só, Inferno Verde, ele é uma coletânea de contos, né? O Grande Sertão Veredas, do Guimarães, é um romance, e o Inferno Verde é uma coleção de 11 contos, que alguns críticos leem como uma espécie de romance, porque os contos são interligados, mas a perspectiva ideológica do Alberto Rangel, ela se desloca, ela se altera de conto para conto. Então, veja só, ele impõe uma certa dificuldade. Eu vou ler um trecho de um conto, que é o conto título da coletânea, que se chama Inferno Verde. E ele fala o seguinte, é uma espécie de monólogo de uma Amazônia personificada, é como se a Amazônia estivesse se expressando. E ela fala o seguinte: inferno é o Amazonas, inferno verde do explorador moderno, vândalo inquieto, com a imagem amada das terras de onde veio, resguardada na alma, ansiada de paixão por dominar a terra virgem que barbaramente violenta. Eu resisto à violência dos estupradores, né? Trata-se de uma denúncia bastante explícita da ação predatória do homem, né? Veja só, nesse sentido a gente pensa, o Alberto Rangel ele está se posicionando a favor da natureza, entre aspas, e do povo nativo. No entanto, o monólogo continua. Aí a Amazônia se expressa da seguinte forma: sou a terra prometida superiores, tonificadoras, vigorosas, dotadas de firmeza, inteligência e providas de dinheiro, e que um dia virão assentar no meu seio a definitiva obra de civilização, que os primeiros imigrados, humildes e pobres pioneiros do presente, esboçam confusamente entre blasfêmias e ranger de dentes. Veja só, aqui estamos diante de uma contradição, né? Aí o Marcos Frederico, foi o professor que escreveu o ensaio introdutório, ele diz o seguinte: se a Amazônia resistia à violência dos estupradores, como então se entregaria a representantes de outros povos, né? Alberto Rangel, ele sugere que a Amazônia ela apenas hospeda os seus nativos, reservando as suas riquezas às raças superiores originais da Europa, né? O Marcos Frederico ele delega essa perspectiva ideológica, entre aspas, nada exemplar do escritor à época, né? Poucos anos após a proclamação da República, quando o positivismo era extremamente difundido no Brasil. Então veja só, você lê esse conto, você fica